transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje é mais um vazante. Esses episódios entre temporadas pra gente continuar junto enquanto a gente espera a segunda temporada do Transa ir ao ar. Lembrando que o tema da segunda temporada vai ser masculinidades. E a primeira temporada, que teve como tema a não monogamia, tá toda disponível aqui no Spotify, então se você ainda não ouviu, corre lá pra ouvir ou escutar de novo, manda pros seus amigos, enfim. E mais uma coisa, segue a gente também nas redes sociais, no Transa Podcast _ ou Mariatrica _ e acompanha por lá, porque a ideia do Transa é sempre a gente criar um pouco desse conteúdo junto. Então, a gente tem sempre caixinha de pergunta, DM, enfim. A ideia é que a gente interaja, pense um pouco e movimente um pouco esses temas juntos para entender também por quais percursos a gente vai explorar e investigar esse tema. Ah, e isso vale aqui pro Vazante também. Me diz por lá ou até mesmo pelas enquetes aqui do Spotify se você tá gostando desse episódio, se tá chegando aí e o que mais você gostaria de ouvir por aqui. Então vem junto! O Vazante de hoje vai tentar pensar sobre o amor. A ideia aqui é a gente investigar de onde vem o amor, porque existe um amor que a gente aprende, existe um amor que a gente compra e existe um amor que a gente sente. Oi, Maria. Queria dizer que eu tô bem feliz de fazer essa participação no Transa. Eu adoro o podcast e é uma honra poder participar e contribuir de alguma forma. E é muito gostoso quando a gente tem essa oportunidade de troca, de diálogo, né, de companhia nesses temas que nos atravessam tanto. Então, bem gostoso estar por aqui. E, bom, de onde começar, né, nesse lugar de entender esse amor, essa desconstrução do amor, onde a gente tá, onde a gente vive o amor hoje, né? Bom, minha história de encontro com o amor, ela atravessa muito a construção do meu instituto, né, que é o Instituto Amuta. Para mim, assim, o meu processo de encontro com essa nova forma de amar, ela começou lá em meados de 2010, talvez, quando eu tive uma primeira epifania, assim, e eu acho que foram várias epifanias ao longo do caminho, num processo longo desse encontro com o amor. Lá para 2010, assim, eu tinha uma relação muito difícil com o namorado, e eu cheguei num entendimento de que, assim, gente, eu não tenho a menor capacidade de agir sobre isso. E essa é uma das coisas mais importantes da minha vida, né? As minhas relações são muito centrais pra mim, são muito importantes pra mim. E eu não tô falando só da minha relação com um namorado, mas eu tô falando das minhas relações como um todo. Porque eu não tava feliz naquela relação, mas eu também não tava feliz em várias outras relações. Com as minhas amigas, com a minha família. Eram raros os momentos que eu me sentia realmente conectada, nutrida, pertencente. Então eu comecei a questionar o que é isso? Né? Como que algo tão importante pra mim, eu me sinto presa, imobilizada, incapaz de mudar sobre algo que pra mim é uma das necessidades mais básicas que a gente tem enquanto ser humano, né? Para não ficar pirando sozinha, eu trouxe o áudio da Marcele Xavier, do Instituto Amuta, que há alguns anos pesquisa o amor, as relações, a disponibilidade para isso e todos os caminhos e conexões possíveis entre todas essas coisas. A Marcele tem uma paixão e uma pesquisa incrível sobre isso, que eu tenho a alegria de ter feito parte em alguns momentos. Ela trouxe um áudio muito incrível, contando também um pouco da origem desses lugares do amor. E eu acho que o gesto da Marcela é muito bonito, porque ela parte para pesquisar essas coisas como uma forma da gente deslocar o olhar para esses grandes lugares tão inatos para a gente. E aí eu fiz o que muita gente faz, né? Eu resolvi buscar me conhecer, terapia, né? Me consertar, entre aspas. Então foi um longo processo de achar que eu tinha algum defeito, inclusive. E depois eu fui entendendo que não é eu que vim com defeito. Na verdade, assim, defeito eu tenho vários, todo mundo tem, terapia, todo mundo, né? Algumas pessoas fazem, algumas pessoas não fazem, mas o que eu fui entendendo e que torna a minha história única foi uma epifania que eu fui ter só alguns anos depois, mais precisamente em 2015, quando eu entendi que o problema do amor não é um problema individual, é um problema coletivo.
Então não é só sobre ir ao encontro de mim, é sobre ir ao encontro do amor. Não é só sobre me transformar, é sobre entender como que os nossos ambientes, o nosso contexto, a nossa cultura favorecem ou não o nascimento do amor, né? O florescer do amor. Amargo. O amor a gente compra. O amor vende, 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 o amor vende. Imagina comigo uma situação, um primeiro date. A pessoa ali ainda é um vazio. A gente sabe muito pouco dela. Sei lá, tem algumas fotos que meio que foram pré-selecionadas pro feed, alguma coisa. Pequenas mensagens, áudios, legenda de um post? Ou a memória de quando a gente se viu pela primeira vez? Às vezes nem isso. De início, a gente tem a pessoa que a gente cria. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, de início. A gente meio que monta uma pequena arapuca pra gente mesmo. A gente se embriaga um pouco para que a gente crie a atração necessária. A coragem para se aproximar, para sentir o cheiro daquela pessoa. Averiguar ela com o nosso instinto. Só que um dia eu tava num date e eu me vi fazendo muita força para gostar daquilo. Eu farejava a pessoa. Tinha um cheiro diferente do que eu achei que ia ter. Mas não era ruim, não era de perigo, nem algo que me afastasse. Um cheiro. Só que não me oriçava. Não me dava aquela vontade, sabe, de cafungar a nuca da pessoa. Eu sentia um cheiro. Só que eu percebi que a minha cabeça me enganava, falando que era outro cheiro. E aí eu performava. Diferente do meu nariz ou dos meus sentidos. A minha cabeça tomava conta. Impregnava o cheiro. Ela pintava de rosa tudo que estava à minha volta. Eu já me imaginava mais velha, cuidando dos nossos cachorros. Qual seria o nome das nossas crianças? O jantar, o almoço de domingo com as nossas famílias reunidas. Eu atualizava a casa dos meus sonhos incorporando alguns elementos que a pessoa falava. E de repente o meu sonho também era criar cavalos na Suécia. Suécia? Mas eu odeio frio. Não, que isso, frio a gente adapta. Mas cavalo? Não, eu nunca aprendi a andar de cavalo, mas talvez os meus filhos possam. Pelo menos eles vão ter essa covinha dela. Nossa, então eles vão ter esse olhar profundo dele. Como é que é a relação dela com a mãe? Será que a família dele tem bons genes? Maria, foca. Não importa. Vai ter amor. Nossa, mas agora eu falo uma merda. Deleta isso. Eu devo ter entendido errado. A minha cabeça foi indo. E quando eu me vi, eu tava há 3 anos namorando comigo mesma. E tinha uma pessoa ali. 2, 3, 4, 5 estranhas. Eu não reconhecia mais quem eu era. Nem aquela outra pessoa. As juras, os sonhos. Eu acho que eu me perdi. Quando é que foi que a minha cabeça começou a amar por mim? Mas eu senti isso tudo no meu corpo. Mas será que eu senti? Uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre o efeito das tecnologias, o efeito das redes sociais e como que isso também acaba sendo mais um dos vários impactos, né, que a gente está trazendo aqui, impactos que eles vêm lá, né, bem antigos, né, quando a gente fala lá dos povos que deixaram de ser nômades, mas trazendo um pouco mais para o contemporâneo, não tem como a gente não falar disso, porque a gente vive uma sociedade do espetáculo.
e não só do espetáculo, mas uma sociedade dopaminérgica, ou seja, a gente é viciado em dopamina, porque é isso que as redes sociais fazem. Se a gente for pegar os estudos sobre dopamina, eles estão lá dentro dos desenvolvedores de aplicativos como Instagram, TikTok, Pinterest e tantas outras redes sociais que fazem com que a gente fique ali constantemente. E a dopamina, ela tem muito a ver com aquela realização, que ela é uma quase realização. Ela é menos uma molécula da satisfação e mais uma molécula de você não ter muita certeza se você vai satisfazer aquilo ou não. E tem essa coisa da busca da novidade. Então, a gente vive num mundo onde a gente tem muita novidade o tempo inteiro, né? E isso vale para relacionamentos ou não. Mas isso faz com que a gente vá ficando cada vez menos capazes de lidar com a frustração. E não existe relacionamento sem frustração. Então, isso vai criando na gente um vício em dopamina, que pode virar um vício em buscar cada vez mais aquelas relações nas quais a gente tem aquela incerteza. Então, não sei se ao mandar mensagem para essa pessoa vai responder. Eu não sei quando a gente vai ter uma troca, eu não sei quando a gente vai se encontrar. Isso gera um ciclo muito viciante e que vai de encontro com a nossa necessidade dopaminérgica. E isso também vai de encontro com nossos próprios traumas, com algo que a gente se acostumou em dado momento. Funciona mais ou menos assim, quando a gente é criança, a gente provavelmente teve alguma necessidade que ela não foi atendida, que fez com que a gente criasse mecanismos de defesa. E dentro desses mecanismos de defesa, um mecanismo muito desenvolvido é o mecanismo de se acostumar, de alguma forma, a estar com o corpo estressado. Então, é como se o nosso sistema nervoso ele tivesse mais acostumado ao estresse do que ao relaxamento. E aí isso também faz com que a gente se mantenha em situações nas quais as relações nos trazem algum tipo de estresse, porque a gente é viciada nesse estresse, e é mais conhecido pra gente esse estresse do que a tranquilidade. É aí que começa a pergunta. Será que a gente está sentindo ou a gente está performando? Porque o amor, a paixão, ainda mais para nós mulheres, foi muito vendida. A gente entendeu o amor como uma grande conquista, como um grande sonho a se realizar. Esse casamento, essa relação bem-sucedida, esse envelhecer junto. A gente tá sempre a fracassar, né? Se a gente não conseguir isso. A cada término parece que a gente fracassou muito, assim. E quando a gente descobre que os nossos maiores exemplos também tiveram relações regaçadas, é foda também. Nossa, Brad Pitt e Angelina terminaram, mas eu me espelhava tanto. Porra. Loucura, né? Se espelhar neles. Mas a gente cria isso, a gente sofre com William Bonner e Fátima Bernardes, assim. A gente tem vários ideais de amor que acabam contaminando a gente. E por mais que a paixão tenha também esse efeito alucinógeno sobre o nosso próprio corpo, sobre as nossas ações, sobre a mente da gente, tem também um lugar social que foi muito comprado, muito reproduzido. E a gente vê novela, filme, comédia romântica, música, a gente sofre já pelos amores que a gente nem teve. E a gente já chega no amor sabendo como que a gente deveria ser, ou como ele deveria ser, e qual é o destino, qual que é o caminho que o amor tem que passar, sem mesmo a gente ter percorrido isso, ou saber se a gente realmente quer isso, ou se isso faz sentido pra gente. E aí quando a gente fica solteiro, dá aquela ansiedade fodida que a gente precisa estar apaixonado. A gente precisa estar apaixonado, a gente precisa reagir, a gente precisa encontrar esse lugar de novo desse ideal do amor, que a gente nunca pode se afastar. Nem para perceber se é isso mesmo, se faz sentido, assim. Ou se aquela pessoa, ela tem ali alguma coerência com os caminhos que a gente gostaria de percorrer, assim. Porque às vezes a gente força naquelas pessoas, ou até aquelas pessoas mesmo, a gente dá uma forçada para caber, porque a gente quer muito aquele ideal. Então a gente meio que pinta a pessoa, transfigura a gente para fazer caber todo mundo num fusquinha desse ideal de amor, assim, sabe? Tem 40 pessoas dentro desse fusca. A gente inventa, a gente coloca tudo lá dentro, a gente aceita o que for, a gente abre mão daquilo que a gente quer, daquilo que a gente não quer, de coisas que fazem sentido, de coisas que não fazem sentido, porque de alguma maneira a gente tá preso e encapsulado numa performance do amor. Tem até isso, nessa coisa das borboletas no estômago.
Muitas vezes as borboletas do estômago é cortisol, é estresse mesmo. Mas ao mesmo tempo é viciante, dá uma excitação a esse lugar da gente não saber exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer. E isso é viciante e é familiar pra gente. Tanto porque isso vai de encontro com traumas que a gente tem de infância, profundos, que é aquele sistema nervoso que não tá no seu lugar regulado, como também é familiar pra gente que tá aqui, viciada em redes sociais, viciada em novidade, viciada em um catálogo extenso do Netflix, viciada em aplicativos de paquera, viciado em dopamina. Bom, tudo isso para dizer que a gente, né, de alguma forma, vive uma relação com o amor que é uma relação um pouco perturbadora mesmo. E uma das coisas que eu encontrei na minha busca foi que muitas pessoas se negam a falar sobre isso. Primeiro porque tem uma visão cínica sobre o amor e sobre as relações de maneira geral, do tipo, não tem o que fazer, relacionar é difícil demais, relacionar é isso aí, né, o que a gente pode fazer? E uma outra visão extremamente romântica. Quando é pra ser, quando dá certo, dá. E aí, pra mim, as duas visões, elas nos colocam no lugar de apatia, como se não tivesse nada que a gente pudesse fazer por algo que é tão importante pra nossa vida, pra nossa sociedade como um todo, que é o amor. Transa. Eu me espanto quando eu lembro desse risco. Tipo quando eu descobri que a adolescência era uma ideia recente, que se criou um outro público de consumo para ajudar o mercado a se restabelecer entre os anos 40 e 60. Ou quando eu ouvi um caso sobre como a publicidade influenciou na popularização dos divórcios devido a uma crise na venda dos eletrodomésticos. Se partir no meio, vende em dobro. O amor vende. E essa é uma ideia comprada. Eu não estou falando que o amor é só isso. De onde eu vejo, o amor é muita coisa e muito poderoso. Mas existe uma parte, talvez uma boa parte, do amor, e principalmente do amor romântico, que é uma ideia e nos fascina. Comprar, vender e reproduzir. O amor vende. O amor vende, 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 o amor vende. E por que é tão difícil, né? Por que amar é tão difícil? Eu entendo, a partir da lente do Amulta, é que a gente precisa olhar intencionalmente para o amor e criar intencionalmente condições para o amor, porque caso a gente não faça isso, a gente vai herdar o que está posto. E o que está posto não está funcionando muito bem. Então, a nossa tendência é a gente seguir o fluxo das coisas, né? E que fluxo é esse? Onde que a gente está? Por que a gente está num contexto no qual é mais fácil a gente criar uma relação tóxica, que não nos nutre suficientemente, que cria distanciamento, do que a gente criar uma relação que ela seja verdadeiramente nutritiva, afetiva, amorosa. Quando a gente vai entendendo de onde que isso vem, é inevitável a gente olhar para o fato de que a gente vive uma cultura aqui hoje no Brasil, em 2024, que é uma herança de uma cultura patriarcal que a gente herdou dos povos europeus. E aí isso foi evoluindo para uma série de características dessa forma de amar que a gente tem hoje, né? Que é uma forma que ela nega o outro, né? Que ela nega a autonomia do outro, que ela nega a diferença do outro, que ela nega a complexidade. Então, o nosso modo de pensar é um modo de pensar muito linear. E as relações são extremamente complexas. Então, a gente nega qualquer polaridade, qualquer possibilidade de conviver mesmo com os paradoxos, com as ambivalências, com isso e isso podem coexistir, né? A gente tem essa lógica de dominação muito forte. Então, tudo isso é aplicado a todo tipo de relação, né? Então, tá por trás das cruzadas religiosas, tá por trás da colonização, tá por trás de como a gente opera as nossas organizações, de como a gente cria as nossas crianças, de como a gente educa nas escolas, de como a gente se relaciona com os nossos parceiros íntimos. Então, tudo isso vai sendo, de alguma forma, alimentado por tudo isso. E somado a isso, ainda vem o fato de que a gente vive todo esse lugar do neoliberalismo, que traz como uma retórica muito forte o individualismo, a meritocracia. A gente precisa ter uma liberdade, uma suposta liberdade, mas uma suposta liberdade que ela traz um isolamento, né? E esse isolamento, ele é insuportável, porque nós evoluímos enquanto espécie para viver em grupos, para viver em bandos, né? Então, se a gente for olhar para a nossa história, dizem que 98%, 99% do que a gente viveu nesse planeta enquanto seres humanos, a gente viveu em tribo.
Então, a gente realmente sente uma ameaça física quando a gente não está em comunidade. E o que acontece hoje é que, como a gente vive uma erosão de comunidade, né, e a gente vive cada vez mais isoladas, cada vez mais distantes de um senso real de pertencimento, a gente centraliza muito as nossas necessidades relacionais nas nossas parcerias românticas. E aí a gente cria uma relação, muitas vezes, de dependência e de submissão. Porque a gente tem essa necessidade absurda de se relacionar, que ela faz parte de quem a gente é. E como é isso, já que a gente vive num modelo no qual quem mora com uma amiga é porque fracassou e não achou uma pessoa para morar junto, né? Tudo isso faz parte dessa lógica de como a gente se relaciona. Então, esse é o primeiro esboço, assim, que a gente pode trazer do porquê a gente vive o amor romântico como uma espécie de vício mesmo. Porque, de fato, a gente precisa dessas relações. Só que a nossa cultura nos empurra para uma ausência de comunidade e a gente vai para nossas relações com muita precisão, né? Com muita necessidade do outro. Por exemplo, quando tá começando o processo da adolescência, da pré-adolescência, eu acho que tem uma fase, assim, que começa muito as pessoas a se apaixonarem ou a falar que estão apaixonados. Como se fosse um novo estágio, assim, sabe? Muitas vezes é porque realmente, né, tá chegando hormônio e aí tá chegando, de fato, a paixão e a atração. Mas eu sinto que não é só isso, não. Eu sinto que tem uma determinada fase que é o que é esperado, assim. Quem que você tá apaixonado na escola? Quem que é sua namoradinha, seu namoradinho? E aí eu sentia que nessa época eu precisava encontrar alguém pra me apaixonar, assim. Porque era isso, né? Todo mundo tava apaixonado. E não era muito sobre se você realmente sentia aquilo ou não. Era porque isso era o assunto, isso era a pauta, isso era coisa pra se enturmar, inclusive. Quase como uma ferramenta pra se socializar. E esse lugar da paixão muitas vezes é isso, assim, sabe? É como se sempre fosse um lugar que a gente precisa rapidamente ocupar aquilo ali. Porque se não tiver ocupado, tem alguma coisa muito errada. E acaba que isso faz com que a gente se desconecte muitas vezes desse lugar e pare de pensar o que é esse lugar, o que é esse lugar pra gente. A gente para de se apropriar desse lugar e quase que começa a comercializar e a consumir esse lugar como se fosse uma grande necessidade e na verdade não é. É se fizer sentido, mas se não fizer, tá tudo bem. Às vezes a gente vai ter épocas que a gente não vai estar apaixonado por ninguém. E às vezes vai ter época que a gente vai se apaixonar por várias pessoas ou por várias coisas que não vai ser pessoa. E a paixão pode ter outros estados, o amor também. Mas a performance, às vezes, nos obriga a sempre estar ali batendo um ponto para uma ilusão, assim. Então, se aproprie um pouco da ideia de se apaixonar. Busca como que você se apaixona. Algumas coisas nos são tão ensinadas que a gente esquece que é algo que a gente aprendeu. Muita coisa talvez até seja nossa, mas muita coisa foi pensada para parecer inata, para parecer que sempre foi assim e sempre vai ser. Desde que o mundo é mundo, é assim que são as coisas. Quando eu fui entender o amor, eu entendi que era importante ter algum tipo de definição de amor, o que também muitas vezes eu encontro muitas resistências, assim. Como assim? Amor é amor, né? Amor precisa ser sentido, amor não pode ser falado, amor a gente não pode usar a linguagem. Essa pesquisa de amor é uma grande bobagem, é ridículo a gente tentar falar de amor. Só que eu fui entendendo que a nossa confusão sobre o amor é parte da nossa dificuldade de amar. A Bell Hooks fala isso, né? Então, se eu não sei o que é amor, é muito mais fácil eu permanecer numa relação onde o amor não tá presente. E a gente tá aí falando de amor em todo lugar, todo livro, filme, música, conversa de boteco, todo mundo falando de amor em todo canto. Mas e aí, quando é que a gente vai falar profundamente sobre o amor? Como é que a gente vai explicar, nomear, aprender sobre o amor? Né? Se a gente não faz isso, a gente reduz o amor. A gente acha que ele é inocente, fraco, romântico, um bibelozinho, né? E a gente não leva essa pauta a sério. A gente precisa, então, de uma definição de amor para que a gente possa, de alguma forma, realmente ampliar o que é o amor pra gente, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que os limites da linguagem representam os limites do meu mundo. Então, sim, essa definição de amor, ela precisa incluir o sentir, ela precisa incluir as sensações que a gente tem no corpo, mas ela também carece de alguma definição.
E a definição que eu fui chegando de amor me levou, inclusive, à palavra amuta, que é uma palavra que eu criei justamente para denominar o que eu entendia como amor, para de alguma forma me dar esse norte aí, que me ajudasse a... Beleza, isso é amor, né? E aqui eu tô sentindo que o amor está presente, assim. E de onde que isso vem, né? Uma das minhas principais referências para isso foi Humberto Maturana. Humberto Maturana entende que amar é ver o outro como um legítimo outro na convivência. Então, para mim, amar é isso, é ver o outro como um outro, e não como eu queria que essa pessoa fosse. Vocês já se apaixonaram de mentira? Ou de verdade? O que é que diferencia uma coisa da outra? Como que você diferencia os amores da sua história? Tem diferença? A primeira vez que você se apaixonou foi pelo corpo ou pela cabeça? Foi porque todo mundo da sala tinha uma paixão por alguém? Ou porque aquilo ali de repente acordou dentro de você? Eu acho que eu me faço essas perguntas às vezes para tentar entender pelo menos uma parte desses afetos, assim. Porque às vezes eu tento ver o ponto que aquilo ali pode se corromper para tentar desviar isso, me reapropriar, para tentar amar melhor, para tentar me apropriar daquilo que me ensinam, para questionar um pouco a forma que eu aprendi a amar, a forma que podia amar, a forma que me foi dita que deveria amar. E para também tirar um pouco das firulas que eu não acho que precisa, ou que não correspondem com aquilo que é verdadeiro para mim. Às vezes eu me pergunto para me desafiar a amar de uma forma que o amor se torne um espaço que eu possa ocupar. Que barango, meu Deus do céu. Por hoje é isso. No próximo episódio, a gente vai continuar pirando e investigando um pouquinho o amor. Então, bora juntos. Para finalizar, eu queria deixar uma frase que eu gosto muito, que fala: o amor é breve, mas se repete frequentemente. Toda vez que eu estou atenta, eu escolho o amor, a cada interação. Quando eu estou desatenta, eu posso cair nesse suposto modelo de amor que, na verdade, diminui e desvaloriza o outro, né, constantemente. É isso. Delícia estar aqui. Obrigada.